São 18 horas em Piracicaba, direto aqui, meu amigo, dos estúdios da TV Metropolitana. Essa é a TV que mais cresce em Piracicaba, aonde o esporte acontece e o jornalismo é feito no acontecimento dos fatos. Danilo Teles e Enzo Oliveira, esses caras são os jornalistas responsáveis aqui da TV Metropolitana, sempre levando para você a informação com a velocidade e veracidade que você merece e precisa. É por isso que realmente a TV Metropolitana é a TV que mais cresce em Piracicaba. Olha, que orgulho e que honra, né? Eu fazer parte de tudo isso. Eu sou o Tarantino e estamos começando mais um programa Passe de Letra. Agradecer sempre, né, ao nosso querido amigo, o diretor-geral aqui, o Danilo Teles, ao Enzo Oliveira, o nosso híbrido. Para quem não conhece o Enzo, quando você vier aqui na TV, você vai conhecer o Enzo, a voz de trovão, meu amigo. Você vai se surpreender com o nosso querido Enzo. Mandando um abraço também para toda a rapaziada da equipe de Esportes Passe de Letra. Segunda-feira começa então a Copa Paulista. A primeira partida do Quinzão é lá em Sorocaba contra o São Bento, a partir das 19 horas e 45 minutos. E todos nós aqui da equipe de esportes da TV Metropolitana estaremos lá para trazer para você todas as informações e as emoções dessa primeira partida, a partida de estreia do Quinzão, rumo ao cenário nacional, meu amigo. E aqui hoje, terça-feira, é dia de falar da bola oval, tá bom? Futebol americano para você, aqui do nosso time, o representante piracicabano, que é o Cani Cutters. Para quem não sabe, traduzindo Cani Cutters para o português é cortadores de cana. E essa rapaziada muito bem representada aqui por ele. Ele já foi presidente, jogador, treinador, conselheiro, tesoureiro, corneteiro, mas ele tá sempre aqui trazendo as informações do futebol americano. Seja bem-vindo, meu xará, boa tarde. Boa tarde, faltou faxineiro, pintor. Faxineiro, pintor, pintalinha, né? Fazemos tudo aí, fazemos qualquer negócio, exatamente. Mas sempre em prol do esporte, né, meu? Exatamente, na verdade é uma diversão, né? A gente faz pela alegria, faz pela diversão, pelo desenvolvimento do esporte. E é sempre bom estar aqui com gente que gosta do futebol americano. Você, Tarantino, nosso... É apaixonante. É o nosso diplomata. Olha lá, rapaz. Nosso Cada dia que representante. Passa, ele encontra um argumento novo aqui. Obrigado, do Luizão. Futebol americano, nosso embaixador aqui do futebol americano em Piracicaba. E aos queridos ouvintes aí... Ouvintes não, né? A gente não está na rádio mais, não, a gente está na TV, sim, tem também? Tem. Então vamos lá. Você entrar na internet lá no intranet, tem lá Rádio Metropolitana. Se você não quiser ver a cara feia nossa, você entra na internet no Radiosnet, você só ouve. Então é Rádio TV Metropolitana. Então lá também, Luizão. Me desculpa aos ouvintes, então, que são sempre esquecidos aqui. Muito obrigado aos queridos ouvintes, obrigado aos espectadores. E vamos falar de bola oval, a gente tem bastante novidade. Tem bastante notícia, né? Tanta notícia assim que a gente tem um convidado especial também. Rapaz, o negócio tá ficando pesado aqui, meu amigo. O cara também já foi jogador, treinador, diretor, faxineiro, pintor, motorista, já foi tudo lá do Cani Cutters. E hoje ele desempenha uma função sensacional, que é fazer análise de jogadas, rapaz. E ele não faz só pro Cutters, não. Daqui a pouco ele vai falar. Tem time americano que usa do serviço desse cidadão aqui, nosso querido amigo Arroz. Eu vou falar Arroz, porque não adianta falar o nome, porque a gente já só chama o cara de Arroz. E aí, Arroz, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos do programa Passe de Letra. Um prazer estar aqui mais uma vez, Tarantino. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Fale, não, por favor, o seu nome completo para todo mundo, mas a gente só vai tratar ele de Arroz. Mas fale o seu nome completo. Não, meu nome é Gabriel Franco, né? Gabriel de Barros Damasceno Franco. Sou filho do Franco, né? Sim. E também, mas só Arroz é o que me conhecem. Tá. Então ele já falou o nome, só que vocês vão escutar só Arroz. Porque se você passar na rua, ver ele do outro lado, você gritar Gabriel, ele vai fingir que não te ouviu. Não vou nem... Grita Arroz pra você ver. Aí ele vai olhar. Não. Obrigado, Arroz, pela sua participação. A gente vai falar muito aqui da bola oval com notícia boa, né, Luizão? Vamos começar com notícia boa? Vamos começar. E final de semana, aliás, Cani Cutters desencantou, né? Finalmente o Cani Cutters desencantou. O Arroz está aqui, ele vai trazer as informações mais técnicas, uma análise mais detalhada do que aconteceu, né? Eu vou ficar aqui só na torcida e aí pode ver que inclusive a gente está de propósito com os uniformes aqui, né? Invertidos, né? São os uniformes oficiais, né? O Arroz com uniforme colorido, eu com o uniforme branco do Cani Cutters, do Cani Cutters, né? E para comemorar o feito, então, deste final de semana, encerramos o campeonato, né? A participação no campeonato, com uma vitória em cima do Black Panthers, né? Time de São Paulo. Foram 13-0
e com possibilidade de maior pontuação. A gente vai falar sobre isso aí. Né? Teve polêmica. Sempre tem, né? Mas essa polêmica não é puxando para o nosso lado, não. Porque às vezes tem aquela polêmica de torcedor, né? E a gente também vai falar dessa polêmica técnica, né? Mas o importante é que o Cutters, então, conseguiu uma vitória convincente, ainda não, ainda tem que trabalhar, mais uma vitória, dá sempre um gostinho aí bom, né, de terminar o campeonato com pelo menos uma vitória, e uma vitória bacana, 13-0. Então nós tivemos uma vitória. Uma defesa ali bem postada e um ataque que exatamente, funcionou, né? Então a defesa sempre fazendo o trabalho dela, o ataque deu uma desencantada aí, mas encerramos então a nossa participação. O campeonato para a Série Prata já estava definido, a gente já tinha falado há um bom tempo, né? Cumprir tabela só, né? Berserkers e Jets eram os francos favoritos, estão na final, vão fazer a final do campeonato, né? Krakens ainda tinha uma chance, mas tinha que ganhar de 23 pontos de diferença de um dos melhores times, que era o Jets, né? Então, são duas equipes que foram para a final com 4-0. 4 jogos, 4 vitórias, né? E bem marcantes, né? Então merecem estar na final, né? Sim. E o Cutters, com essa sua vitória aí, quem sabe a primeira de muitas, né? A gente torce muito para isso, mas sabe que tem que trabalhar porque elas não virão de graça. E eu vou fazer sempre uma analogia, porque o nosso telespectador está muito acostumado com a bola redonda, né? Vamos fazer uma analogia assim, ó, presta atenção. O Cutters é um time de entusiastas, voluntários, que tem paixão pelo que faz, deixam de estar com a família, deixam, às vezes, até de trabalhar, de cumprir alguma função corporativa, para se dedicar a jogar ou treinar pelo Cutters. Certo? Certo. Então, vamos dizer, a estrutura, por mais que os caras sejam ali apaixonados, falta alguma coisa. Sempre falta. Falta campo para treinar, falta material, às vezes falta até um vestiário para poder se trocar, campos com dimensões legais para treinar, e os caras continuam entregando. Certo? Certo. Então, fica a comparação. Seleção brasileira de futebol redondo. Uma instituição milionária, uma entidade que vive aí as notícias de fraudes, né? De roubalheiras, assédio sexual, né? E muito dinheiro. Uma estrutura de dar inveja a qualquer lugar, a qualquer coisa. Tem empresa aí que não tem estrutura que tem uma CBF financeira. E a seleção entrega o quê? É a seleção mais vitoriosa do mundo, mas quando começou a ganhar, começou a entrar muito dinheiro, ela deixou de ganhar, não produz mais jogador nenhum, não ganha mais nada, tá passando vergonha e virando motivo de chacota para todo mundo. Então, deu para vocês entenderem essa analogia que eu estou fazendo? Então, a vitória do Canicutters tem que ser muito comemorada. Ah, não ganhou o título, mas cada vitória é uma conquista. Então, essa analogia fica para vocês refletirem, né? Muita gente aí preocupada se o Neymar vai ou não jogar pela seleção. Eu falar bem a verdade, deixa esse assunto de lado. Espera os caras começarem a produzir alguma coisa, entregar alguma coisa, porque dinheiro ali, meu amigo, ó, presta atenção. Melhor tipo de transporte, se for avião, é executivo, meu amigo, primeira classe. Se for ônibus, o ônibus parece um avião. Hotel 5 estrelas. Aí tem nutricionista, preparador físico, fisiologista, psicólogo, a mãe do Papa, vai todo mundo mimar esses caras. E o que eles entregam dentro de campo? Bosta nenhuma. Então, essa analogia fica para você refletir e entender porque quando tem uma vitória do Cutters, a gente comemora demais, né? Muito, Luizão. Por quê? Porque ela é merecida, ela é suada, ela é feita ali no puro amor, na pura paixão, porque esses caras não ganham um tostão para jogar no Cutters. Eles pagam para jogar. 99% das vezes paga para jogar. Tô errado, Franco? Absolutamente certo. Né? A gente não tem condição, a única coisa que a gente oferece é para os atletas de outros municípios. A gente tem jogador aí de Limeira, por exemplo, né, que a gente não cobra mensalidade. Então,
No fundo não faz nem diferença, né? Porque a gente deixa de cobrar mensalidade, mas os caras têm que pagar pedágio. Sim. Então acaba ficando um pelo outro. Mas é a única maneira que a gente tem de reconhecer e de tentar incentivar aqueles que não estão aqui. A vitória tem que ser comemorada, né? Tem que ser. Né, Arroz? Com certeza. A vitória tem que ser muito comemorada, né? Uma vitória que nem a de ontem. Ah, mas era o último jogo. Mas ganhou, cara. Tem que comemorar como se tivesse ganho o campeonato. Como é que foi esse jogo, Arroz? Bom, basicamente era um jogo que a gente precisava ganhar, né? Nem que fosse pela questão da moral, né? E foi uma vitória merecida. A gente jogou contra uma equipe que também estava na mesma expectativa que nós, né? Nós vínhamos então de 0-3, nenhuma vitória, 3 derrotas, e a equipe lá do Black Panthers também, a mesma coisa, né? 0 vitórias e 3 derrotas. Nossa equipe tinha muitos pontos a provar, né? A gente veio aí de uma sequência de jogos em que enfrentamos os atuais finalistas da competição, perdemos os 2 primeiros jogos, e aí no terceiro jogo nós tivemos aí, né, na minha visão, quase que um blackout, né? Aquele jogo que nada dá certo, a gente foi com uma expectativa, voltou com totalmente um resultado totalmente diferente, né? totalmente frustrado. E aí nesse meio tempo, né, a moral da equipe, né, o psicológico da equipe ficou muito abalado. E nesse último jogo a gente tinha um jogo em casa, né? O último jogo do ano, não estava valendo nada, basicamente, né? Tava valendo só a questão psicológica, a honra. E aí fomos para esse jogo, né? Estudamos o adversário, né? A equipe fez um bom trabalho de estudo do adversário, conhecendo bem o que eles iriam fazer. E o jogo começou bem truncado, né? Nós tivemos ali a pontuação, para você ter uma ideia, foi surgir só no último quarto. Então, imagina, temos 4 quartos no futebol americano, né? Sim. E aí, 3 quartos sem pontuação, só toma lá da cá 100 pontos, avança né? Jarda, recua a jarda. Avança jarda, recua a jarda. Vai e volta. E aí, logo nos minutos finais, eu não consigo falar exatamente quantos minutos faltavam, mas era menos de 5 minutos de jogo. A gente conseguiu abrir o placar, e não só abrir o placar, mas também conseguiu sacramentar, né? Conseguiu finalizar esse jogo. Falando de uma análise geral, a defesa foi muito sólida, né? Mostra disso, são os 0 pontos no placar. E isso, Arroz, vem se mostrando ao longo dos jogos, né? Uhum. Apesar das derrotas, a gente percebe, né, pelo que eu acompanhei, que o setor do Cutters mesmo que estava mais bem postado era a defesa, né? Sim. Só que estava sobrecarregada, né? Por falta de um encaixe aí que só vem com o tempo mesmo, né, Luizão? Não adianta falar, não, o ataque não produziu, a defesa tomou. Não, é um encaixe que tem que ter ali, né? Mas a gente percebe que a defesa do Cutters é bem postada, né, Arroz? Sim, perfeitamente. O trabalho foi muito bem feito, né? A gente percebeu uma evolução ali do primeiro para o segundo jogo. Aí teve o terceiro jogo, que nem eu comentei, foi basicamente um blackout. E aí nesse último jogo, 0 pontos permitidos. O nosso ataque, apesar de ter evoluído, né? Ele mostrou ali uma evolução do último jogo, conseguiu colocar pontos no placar. Ainda tem muitas questões que precisam ser resolvidas, né? Por exemplo, foram 13 pontos. Desses 13 pontos, alguns deles, né, metade, vamos falar assim, 6, 7 pontos foram colocados pelo nosso time ofensivo, né? Foi um touchdown ali bem próximo, que a gente basicamente empurrou todo mundo, vamos entrar com todo mundo, e marcou. Foi na garra, Foi né? na garra. E os outros pontos, né, além desses 7 primeiros, eles foram fruto, na verdade, de uma pontuação defensiva. Então a defesa teve que pontuar, a defesa interceptou uma bola, correu o campo todo e marcou para colocar os 13 pontos no placar. Mas assim, se a gente for analisar a produtividade do nosso ataque, nós tivemos várias posses em que não conseguimos converter, e tivemos 2 oportunidades de colocar pontos no placar, e eu posso falar que as 2 foram um pouco polêmicas, né? A primeira delas, a gente também estava bem próximo ali de marcar a pontuação, da endzone, né? De marcar o ponto. Nós conseguimos entrar com a bola, mas o juiz não considerou pelo fato do jogador ter perdido o controle da bola, né? E aí, na minha interpretação e também de acordo com as regras, quando você só de passar a bola do plano invisível, Sim. marcou. É o que a gente vê nos vídeos aqui direto, né? Exato. A gente vê direto isso daí. E aí acabou que o juiz não considerou, deu a posse da bola para outra equipe e anulou isso. E aí a gente também teve outra situação, que foi um jogador nosso que ele entrou livre, não tinha... Se ele quisesse andar de costas, ele ia marcar o touchdown, né?
E aí o juiz simplesmente desconsiderou, anulou por conta da comemoração. Ele comemorou antes de entrar. A gente vê direto no vídeo os caras comemorando também. Exatamente. Então, eu acho que ficou, então, a excelente vitória pelo fator motivacional, né? Da gente ter conseguido finalizar o ano, mesmo que, como você falou, né? Valia pela honra. Valia pelo psicológico de conseguir aquela vitória. Mas ainda assim, se a gente for pegar esse jogo e falar, bom, o que aprendemos com esse jogo? Acho que primeiro que a defesa está no caminho certo, mas que o ataque precisa também responder essas perguntas, né, da produtividade. Né, qual que é... Porque para mim, uma questão que ficou muito evidente em todos os jogos, né, qual que é a característica do nosso ataque? Qual que é a cara do nosso ataque? E isso, olhando os jogos, não ficou muito claro. Então, ficou muito bem definido. Não ficou definido. Né? Ainda falta muito ajuste, né, Royce? Eu acho que falta ainda uma questão de vamos fazer assim. Quando nada der certo, vamos fazer assim. Então faltou essa produtividade, apesar de termos enfrentado também boas equipes defensivas. Só para... Assim, eu tô entrando agora, né, nessa seara do futebol americano, mas, cara, o que a gente vem acompanhando aqui não é de pouco tempo, é de muito tempo, os vídeos que o Franco vem trazendo pra gente. Ele trouxe numa edição os touchdowns. E os caras entrando, já correndo de forma diferente, né, erguendo a perna... Sabe? Porque quando entra sozinho, de costas, já fazendo aceno, né? Então a gente viu vários tipos de comemorações antes assim que ele entra na endzone, né? Então, assim, o árbitro é a autoridade maior da partida, mas eu acho que ele foi meio... falhou, hein? Ele não se espelhou no que acontece no mundo do futebol americano, né? Que é lá nos Estados Unidos, que os caras fazem isso direto. Franco, eu tô errado? Você trouxe vários vídeos aqui. Pois é, né? A gente vê aí e parece papo de chorão, né? De perdedor. Primeiro que a gente não perdeu, né? Então não é papo de perdedor. Mas certo é certo, né? Mas a gente vê claramente que existe uma certa dificuldade dos árbitros na dinâmica do jogo. Então, um fato claro é esse. A bola ultrapassou o plano de gol, quer dizer, ela encostou naquela faixa, ela não precisa nem passar a faixa, porque a faixa já está dentro da end zone. Sim. Então, o fato de você chegar na linha branca já significa touchdown, né? E controle de bola você tem antes. Depois que você entra na end zone, que você marcou touchdown, você pode jogar, como a gente vê, né? Você pode jogar a bola no chão sem problema nenhum. Os caras comemorando, o touchdown, com raiva, jogando. Exatamente, o touchdown já está marcado. Às vezes nem joga no chão, joga pra torcida. Sim, não é mesmo? também. Então, cruzou o plano. Aí você tem esse problema técnico, né, da arbitragem. E você tem um outro problema, que é a comemoração, que eu particularmente acho que deve ser coibida quando ela é desleal, na medida em que você ou provoca o adversário ou provoca a torcida adversária, porque isso para briga é um pulinho, né? Então eu concordo que você não pode ofender a equipe adversária. Mas fazer sua comemoração? A sua comemoração, a gente vê, por exemplo, né, já houve, me lembro bem de um touchdown, em que o receiver estava correndo, ele chegou até a end zone e ao invés de entrar na end zone, ele foi correndo paralelo à linha de end zone, quer dizer, ele podia entrar a qualquer momento, né? Ele podia seguir reto. Não, ele fez de propósito, fez a curva, Sim. seguiu a end zone e aí quando ele percebeu a chegada, ele simplesmente se jogou para dentro da end zone. Então, isso aqui no Brasil, para os árbitros, seria uma atitude antidesportiva e seria anulado o touchdown. A gente tem que entender que primeiro, não se anula um touchdown legalmente feito, na minha opinião. Segundo, que os critérios da liga são utilizar os pontos para desempate. Então você imagina que quando um árbitro anula um touchdown, na verdade ele não está tirando pontos da equipe, ele está, às vezes, tirando uma classificação por conta de ser um critério de desempate. A gente vai trabalhar nisso, né? Tem condição a nível de gestores, né, para trabalhar nisso aí, mas não dá para você tirar a alegria de uma comemoração. Sim. Sabe o que eu lembrei? Num dos vídeos que você trouxe aqui, Franco, a gente estava conversando sobre as comemorações. Os meninos fazendo dancinhas, né,
toques e trombadas sem colocar a bola no chão, só de ter passado na endzone, eles já começavam a comemoração. Então, vamos dizer assim que esses pontos que foram tirados aí do Cutters, né, na vitória desse final de semana, foi muito legal, não. Exatamente. Não foi muito legal, não. O Arroz pode confirmar, né, Arroz, essa questão das comemorações. Houve uma época que a própria NFL proibiu comemoração, né? Mas depois acabou tendo que voltar atrás, Perde tendo a que graça tirar, ao porque esporte. exatamente. Você senão- tira a diversão do esporte e deixar muito claro também que, assim, existem comemorações, lógico, que podem, assim, de alguma maneira insultar ou mesmo provocar o adversário, mas isso tem vídeo, né? Ele literalmente pega a bola, começa a jogar as pernas pro ar assim, e só isso. Ele não olha pra ninguém. Ele Sim. faz isso porque ele tava vendo que tinha um caminho livre pra ele ali. Era aquilo que precisava, foi o primeiro touchdown do jogo de um time que vinha de 3 derrotas e tava Sim. brigando pra ter... É um momento de explosão, de alegria, né? Exato. Fala, poxa, eu tô Exatamente. marcando um ponto aqui que E pode detalhe ainda que ele é gringo. Então, tipo assim, da Foi o onde ele... Jamal? O Jamal, da onde foi o ele Jamal que vem, fez. ser... Todo tá acostumado é a fazer assim, isso. é normal. Então, então assim, pra mim Foi muito abusivo, né? pouco pra não falar outra palavra. Foi meio abusivo o árbitro. Tomara que ele repense, né? Porque fica tudo gravado em vídeo, né? Ele pode assistir de novo a jogada, falar, puta, acho que eu exagerei, né, meu? Tirei a alegria do menino ali. Negócio meio complicado, porque que nem no futebol. O cara marca o gol da bola redonda. Se ele tira a camisa, ou se ele vai fazer gesto pra torcida, ou se ele chuta a bandeirinha, não importa o que ele faça depois. Ele pode até ser expulso. Pode tomar um cartão amarelo na maioria das vezes, e dependendo do tipo de comemoração, se for ofensiva, que ele for pra torcida adversária, blá, 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 ele pode até ser expulso. Mas o gol não é anulado. O gol foi O legítimo. gol foi legítimo. Exatamente. Né? Então, assim, acho que o árbitro errou. Grande aí, né? Foi grandão o erro dele aí. Tomara que ele reveja, né? Porque a gente sabe que também é tudo muito novo, né? Início ainda, tem muita arbitragem que tá aprendendo ainda, pegando aquela prática, a minutagem que a gente fala, né? Então, tomara que foi um erro de excesso de zelo, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Pecou por excesso, não por omissão. De zelo. Mas vamos convidar ele a assistir o programa Passo de Letra, que a gente passa direito aqui esses vídeos, viu? Os caras comemorando, fazendo dancinha, né? Bom, falar nisso, o que você trouxe de vídeo hoje aí? Então, hoje a gente tem um vídeo um pouco mais curto. Vou pedir desculpas, né, aos nossos amigos, porque dois motivos, né? Na verdade, uma série de motivos, mas dois motivos principais. O primeiro deles é que a gente vai falar do quarterback, né? Dando sequência, né, na nossa série de vídeos aí mostrando as várias posições, né? Então a gente vai para os quarterbacks. Sem dúvida nenhuma, o quarterback é o principal jogador de uma equipe de futebol americano, né? Então, por si só, eu faria uma série de vídeos com cada um dos quarterbacks que vão ser apresentados aí. Sim. O Arroz está aqui, né? Porque ele foi quarterback, então ele também vai ter uma... Conhece da posição. Exatamente, vai ter uma visão bem clara, bem técnica. Vamos ver se ele concorda. Spoiler, ele não sabe quais são os quarterbacks que eu indiquei. Ah, tá. Então vai ser uma surpresa para ele também. Vamos ver se ele concorda, né? Eu tenho uma menção honrosa no final, vamos ver se ele vai concordar também. A gente não traz os mascotinhos hoje, né? Mas a gente fala deles. Para reduzir, então, né, o tempo, né? Para o Arroz poder fazer os comentários dos quarterbacks, né? E a gente falar da boa notícia da vitória do Cutters. Tá certo. Então, belezinha. Vamos fazer o seguinte: nosso diretor Danilo Teles vai colocar essa bagaça no ar, a gente vai ver o vídeo e conforme o vídeo for rolando, os dois especialistas, tanto o Franco quanto o Arroz, vão comentando e eu vou só falando bobagem aqui, tá certo? A hora que você quiser, viu, diretor? Olha lá. E já pode começar, Arroz? Eu acho que não dá para deixar esse cara fora da lista, né? É o Giselo, não é? É o Giselo, Tom Brady. Rapaz, Tom Brady. Então aí, pode ver. Um dos melhores atletas, considerado, né? Um dos melhores atletas da história, né? Detalhe, uma curiosidade dele, né? É que ele foi a 199ª escolha do draft, né? Então ele foi basicamente preterido, ninguém queria ele. E aí ele era um quarterback reserva, deram a chance e tá aí, ó. O cara tem mais
mais títulos do que Ele os tem dedos mais de uma anel mão. do- É o Cristiano Ronaldo no futebol americano. Esse é um outro que eu vou puxar Memorável. a brasa pro meu lado, né? Brett Favre, quarterback do meu time. É isso que eu ia falar, é o time que você torce, né, meu amigo? Você é Ele- suspeito. Ele é considerado como um dos quarterbacks que tem um dos braços mais fortes, né? Dá pra ver, né? Pelo vídeo. Mas é um dos quarterbacks com mais interceptações da história também. Né? É uma lenda dentro do Green Bay Packers. Olha lá. Esse já aposentou também. Já aposentou também. Já. Os dois já aposentaram. O Giselo também. Ah, já aposentou. Já aposentou também. Tá só curtindo os milhões agora. É. Cara, ele joga sob O pressão o tempo todo, né? E o Favre teve um jogo que ele foi interceptado 3 vezes e ainda assim levou o time à vitória. Nossa senhora. Então, não dava para realmente o menino não dava, tem força no braço, não né? dava para vacilar com ele não. E Eles tomam leite de cabra também. Né? Ó. Olha o lançamento. Jogando contra o corpo. Receptação bonita também do cidadãozinho, né? Abraçou que nem um neném a bola. mas também, ó, olha a dinâmica dessa bola. Olha a aerodinâmica dessa bola, né? Olha isso. Vai girando, né, meu amigo? Fácil, fácil. Tô Mesma achando coisa que cortar manteiga com faca quente, né? quem montou o vídeo aí, ó, tô vendo que tá demorando bem mais do que É, o. tá meio... Tá demorando bem mais. Tá meio Eu vou penso, dizer- né? Eu vou dizer para você que o Tom Brady, se você quiser colocar 50 highlights dele, é pouco. É pouco. Né? Então, mas já fica o convite. Vamos fazer uma série de quarterbacks Vamos! e aí eu trago uma vez por semana cada um desses quarterbacks que eu indiquei. Sensacional, sensacional. Então estamos aí no preferido do Franco, É, do time que ele pois torce. é, né? Declaradamente. Meio Nada- bairrista, né? Olha que interessante nessa É cena meio agora, bairrista, né? Se o Danilo puder voltar um pouquinho, Danilo, por favor. Uns 10 segundinhos. Para ver aquilo que a gente falou. Não ouviu, ele tá concentrado lá, mas pode comentar. O Brett Favre, ele vai correndo e ele empurra a mão com a bola para tocar no plano de gol. Então Sim. ele não chega nem a entrar de corpo Só com e a bola. bola, só a bola. E foi um TD, foi um touchdown. Então isso aí entraria... A gente já comentou isso várias vezes. Exatamente, também isso entraria naquela questão do touchdown anulado que a gente teve. Vamos ver se o Arroz vai concordar comigo. Mais um. Peyton Manning, Arroz, o que você acha? Perfeito, ótimo. Um dos quarterbacks mais inteligentes a jogar o jogo, né? É interessante que uma das coisas que... o Brett Favre eu não tive a oportunidade de acompanhar, né? Ele já tinha aposentado quando eu comecei a assistir. Mas esse é um que eu acompanhei bastante, né? Como eu disse, é considerado um dos quarterbacks mais inteligentes do jogo. Detalhe né? Esse vídeo fica bem claro, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção é... Pô, mas você precisa lançar a bola perfeitamente para ser um quarterback? E aí, às vezes, eu mostro um vídeo desse cara, né? Como você pôde ver, né? No arremesso dele. Sim. Não é o mais perfeito dos arremessos, mas o importante é que ele sabia ler o jogo como ninguém e fazia a bola chegar. De qualquer jeito, ele fazia a bola chegar. Arroz, eu acho que ele tem um quick release sensacional, né? Ele solta ele essa solta bola muito rápido. rapidamente. Esse é o meu eu herói. também gosto, você Esse já é o meu falou o nome herói. desse cara um John milhão de Montana. vezes. John Montana é uma lenda. Também. E aí, quem ele tinha como recebedor? Jerry Rice, que a gente já falou. Sim. Outro Esse atrás. Olha cara aí, aí, ó. Melhor número recebedor 80. de todos os tempos. Sim, a gente Então, já falou desse cara poxa, aqui. se você tem o melhor quarterback e tem o melhor recebedor, aí vira passeio no parque. Quando acabar, vocês lembram que eu tenho uma pergunta pra fazer. Não vou fazer agora pra não atrapalhar a nossa linha de raciocínio aqui, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que vai ser interessante. Arroz, o que você acha de Joe Montana? Joey Montana. Ele só perde pro Tom Brady. Mas até antes do Tom Brady, ele já foi o melhor jogador, pra mim, né? Um dos melhores jogadores da história do futebol americano. Muito rápido, né? Essa foi uma jogada memorável, né? Foi uma jogada no final praticamente assim, nos momentos finais do Super Bowl, que garantiu a vitória sobre o Dallas. Né? Essa jogada é conhecida como a recepção. Olha aí, não tem pra ninguém, né? Ele passa a bola pro Jerry Rice. É uma dupla, né? Eles formaram uma Exatamente. bela dupla aí. Detalhe que Rice é arroz em inglês, hein? Olha isso. Bengals. E aí derruba o Bengals aí, ó. Cara de tristeza dos Bengals.
Ele era muito famoso pela precisão mesmo, né? E o cara puxando ele pela perna e ele fez o arremesso mesmo assim. O que o Peyton Manning não tinha, né, de finesse, o Montana... Esse arremesso, por exemplo, ele e Tom Brady são pra mim, né, são os quarterbacks mais precisos de todos os tempos. Olha o fumble que ele deixou acontecer e ainda assim, olha a recuperação que ele tem. Olha o... Aí Rice também, né? Aí também não é sacanagem, né? Mas o lançamento foi perfeito. A recepção foi ótima, mas o lançamento também, né, meu amigo? Olha a cara comemorando lá já. Vamos ver quem que é o próximo. Esse é velho, olha o capacete. Parece ET, né? Essa é aquela sessão nostalgia, né? Cult, que a gente coloca. É o momento cult. Exato. Vintage. Detalhe que a gente tá falando do quarterback que jogou na época da Segunda Guerra Mundial, né? Praticamente. Olha aí. Os caras treinavam com bala de canhão, rapaz. Então é interessante, né? Toda a dinâmica do jogo, como é que evoluiu, né? De lá pra cá. O capacete parecia aquele do frango da Sadia, né? O field goal, por exemplo, era no meio da end zone, né? Não era lá atrás. Eles usavam campo de beisebol. Olha o gramado, olha a situação do gramado ali, né? As faixas aí, você vê até que tinha aquelas proteções no alambrado. Otto Graham também, olha, jogou até 1955. Nossa, eu fui nascer 30 anos depois. Então, você vê aí, ele é o número 14, né? E esses caras, eles revolucionaram a maneira de como o futebol americano era jogado, porque até então ele era um jogo 100% corrido, né? O passe pra frente era luxo, era uma coisa muito rara. Você tinha um passe, 2 passes pra frente por jogo. Eles começaram a inovação. E eles começaram a inovação colocando essa bola lá no fundo da endzone. Que virou praticamente a principal arma, né? Você vê, lá no tempo do Zagaia, né? Já era lotado os estádios. Já. Então, olha que interessante. Também um jogador aí da década de 70, né? Interessante a quebra de pulso, né? Que eles faziam questão de fazer na mecânica do passe, né? Sim. Johnny Unitas. O legal, a bola vai rodando, né? Essa dinâmica, essa aerodinâmica, né? Pra ela não desviar. Isso tem muito a ver com esse movimento de mão aí, de braço, de pulso, né? Olha o gramado, que terra, tristeza. Aí é o terrão, o verdadeiro terrão. A gente não pode reclamar de onde a gente joga aqui. Pois é, e aí o Arroz, eu acho que melhor do que a gente pode dizer, né? Como é que é essa dinâmica de fazer o lançamento, que aí é só quarterback que tem essa capacidade. Ah, sim. Os torcedores entram no meio comemorar, não tá nem aí. Roger Staubach, esse também é uma lenda e ele é, na minha opinião, Arroz, um bagre ensaboado. Esse eu não tive muito... Não acompanhei, né? Por conta da época, né? Olha o que ele faz como quarterback. Eu gostaria que você... Além de fazer os lançamentos, ele faz as gingas lá, né? As corridas que ele dá e a forma com que ele tem a visão. Eu acho que é interessante isso, Arroz. É a visão que ele tem de jogo em relação aos marcadores que estão indo para cima dele. Um detalhe, né? Os jogadores de antigamente não eram tão atléticos que nem os de hoje, né? Ah, sim. Verdade. Os físicos não eram tão definidos, né? Exatamente. Ele ficava grande mais pelo shoulder do que pelo músculo. Pelo equipamento, né? Você vê no braço, na perna, né? Fácil. Sim. A face mask, né, já mudou também, né? Dá para ver que ela era praticamente não protegia nada. Cai, vários jogos mais antigos que a gente assiste, nas trombadas aí o capacete sai voando longe. E aí, Arroz, que eu chamo a atenção, olha o que ele faz. Correndo com a bola. Correndo com a bola, né? A noção que ele tem da marcação. Olha isso que interessante. Olha o que ele faz. Vai para um lado, vai para o outro, volta. E vai para lá e vai para cá. É impressionante. É isso que me chama muito a atenção no Roger. Ele esperando o melhor momento para fazer o lançamento, né? E ele sabe para onde ir. Isso que é interessante. Porque, olha só, vai fazer o touchdown. Né? Olha como ele se desvencilha, né? Olha os marcadores. Um quarterback que corre com a bola, né? Além de lançar bem a bola, que corre com a bola, é um pesadelo para qualquer defesa. Porque ele pode enganar de qualquer jeito. Olha o que ele faz. É uma ameaça dupla, assim. Olha o que ele faz.
É impressionante, né? Ele não é da minha época também, né? Ele jogou na década de 70. Mentira. Mas olha, me impressionou. Roger Staubach. Olha, ele continua com a bola. Então, ele dribla bastante para poder achar o melhor momento no lançamento. Exatamente. E é interessante que muito atleta, né? O quarterback dá aquela lambida na mão para ficar com os dedos úmidos, para pegar a melhor aderência no couro da bola. Olha a loucura da mulher. Deve ser a esposa dele. Torcedor fanático, isso me lembra Daniel. John Elway. O que você acha, O Daniel Arroz? é louco, é diferente. Também outro excelente quarterback. Bastante preciso. Ó, veja o físico desses caras, já é bem mais forte, né? Assim. Já é um pouco mais recente, né? Era outro cara também que não tinha muito medo de ir pra porradaria. Pra quem tava no Broncos, né? Então tinha que ser um bronco. Ele também tinha um release muito rápido, né? Ele soltava a bola também com uma velocidade, né? Com uma rapidez. Sim. Bastante interessante também. Ó. Olha, a bola não sai muito precisa, né? Mas também estava contra o movimento, né? O importante é fazer ela chegar. Chegando pro recebedor pegar ela. Primeiro passo, ela tem que chegar. Segundo passo, fazer ela chegar bonito, Sim. né? Esse touchdown... Aliás, esse Super Bowl foi dele, né? Sim, e essa jogada em específica ficou conhecida como um helicóptero, né? Que quando ele toma a pancada, ele gira como se fosse uma hélice de helicóptero. Então é uma jogada que ficou famosa por isso. Olha que festa bonita. Eu vi um vídeo recentemente de uma entrada de um jogo de college. Os caras tocando Metallica. É uma tradição dessa equipe. Nossa, mas tremeu o estádio. Você arrepia de assistir, né? Arroz, esse é um injustiçado. Dan Marino do Miami Dolphins. Esse cara também apareceu em filme, tá? Ele é praticamente o Cristiano Ronaldo sem Copa, né? Então ele é um excelente jogador, mas sem ganhar uma Copa. Nunca foi campeão. Nunca foi campeão do Super Bowl. Olha aí. Nunca levou um Super Bowl. Não tem nenhum anel. Nenhum. E é fantástico, é um cara que eu admiro muito na época. E ele também participou daquele filme lá... Do Ace Ventura. Ace Ventura, sim. Ace Ventura, exatamente. Marino. E um atleta sensacional. Eu me lembro que quando eu comecei a assistir o futebol americano, eu tinha como referências, né, o Dan Marino e o Joe Montana. O Joe Montana, até eu que nunca tinha prestado muita atenção no futebol americano, até conhecer o Franco, conhece já sabia. ele, né? Já sabia. Assim como o Tom Brady também, né? Essa jogada foi o Tom Brady sneak que não aconteceu, né? É o Spike, né? O Spike, desculpa. Essa jogada foi uma jogada que ele inventou, né? Você tenta jogar a bola no chão, né, para parar o tempo. E aí tem o fake spike, que é essa jogada que ele fez. Ele finge jogar a bola no chão, a defesa adversária para, né? Porque a gente sabe que ele vai jogar a bola no chão e ele finge e lança a bola. Agora eu vou falar uma coisa. Nada contra o futebol do cara, do Tom Brady, nada. Mas ele ficou muito mais famoso no Brasil por ser marido da Gisele do que pelo futebol americano. Sim, ele Só que o Joey Montana não tinha nada disso. E eu que nunca fui ligado no futebol americano antes, eu ouvia falar o nome dele direto, cara. Agora eu vou fazer. Pergunta. Deixa eu só fazer então a menção honrosa. né? Verdade, faça a Eu vou menção. fazer a menção honrosa e me lembra inclusive o Roger, né? Menção honrosa para o quarterback que hoje, né? Eu acho que é o melhor da atualidade, Arroz. Quem eu acho? E eu acho que você vai... Porque eu vou... É a minha menção honrosa também, tá? Já vou mandar. Patrick Mahomes. Sim. Né? Então, o Mahomes, ele me lembra muito o Roger Staubach. Aquela coisa dele fugir, dele escapar, dele correr. Ele também é ensaboado, hein? O que você acha? Sim, é um excelente jogador que é até interessante porque ele não é um cara que você vê assim, é um cara extremamente atlético, um cara que você fala, nossa... Não, mas ele tem a capacidade de colocar, né, os passes mais precisos, de lançar nas maiores adversidades, caindo, com o braço oposto, de costas. Então, ele é uma caixa de surpresas. Então, hoje ele é um dos quarterbacks mais versáteis que tem. Menção honrosa para ele, né? certeza. Eu não coloquei aí porque
esse vídeo é histórico, né? Então, eu acho que o Patrick Mahomes ainda precisa de mais alguns anos. História ele já tem, na verdade, né? Ele já faz parte da história, já os números dele são fantásticos. Eu acho que só falta alguns anos para ele, para não ter que entrar depois de 4, 5 anos, né? Deixa dar uns 10. Tá. Agora vai uma pergunta para os dois, tá? Cada um responde da sua maneira. A gente viu os vídeos aqui na colocação aí, não vou falar que é top 10, nada, os melhores, na opinião do Franco. De todos que ele colocou, eu não lembro se foram 8, né? Se eu não me engano, que você colocou, 7 ou 8. Com os antigos foram. Tá. Só um joga na atualidade. Todos são ex-jogadores que já aposentaram. O que aconteceu com a posição? Não tem mais atletas de qualidade? Ou os bons ficaram no passado? Eu acho que vai mais naquilo que meu pai falou, que precisa ainda um pouco dessa turma mais nova maturar, assim, né? Amadurecer, entre aspas, um pouco. Porque não dá para desconsiderar o que esses caras fizeram, né? Os caras podem ser tão bons quanto, mas se você pegar tudo que eles proporcionaram ao esporte, ainda não chega nem... Eu não digo que não chega nem aos pés, mas não chega próximo, né, do que eles proporcionaram. Vamos fazer uma analogia, sempre eu faço, para o nosso telespectador estar acostumado com a bola redonda, ele se integrando aí com o futebol da bola oval, então a gente faz algumas analogias. Você pega o Pelé, era extraordinário, fora do comum, marcou 1000 gols. Numa época onde se jogavam 2 partidas, às vezes, no mês, né? Não tinha tantos jogos. A temporada ela era muito menor, né? Tipo, jogava pouco. Condicionamento físico totalmente diferente, sabe? Eram situações totalmente opostas. 1000 gols. Né? E aí fala, mas ele jogou lá nos Estados Unidos, ele marcou um monte de gol lá. Ele jogou campeonato oficial. O Romário marcou 1000 gols, fizeram até amistoso federado para ele poder marcar gol e chegar nos 1000. Túlio Maravilha, que fazia, ia pelada no final de semana, marcava gol. Mas daí fazia ser oficial para poder contar como gol marcado. Então, isso daí já quebra. E hoje nós temos Messi, depois do Pelé, qual foi considerado o cara? Maradona. Depois do Maradona, quem foi considerado o cara? Ronaldo, Cristiano Ronaldo e o Messi. O Neymar, não vou colocar nesse patamar, é um bom jogador, mas não vou colocar nesse patamar, porque para mim ele não é um atleta completo, né? Completo quando eu falo talento, força física e cabeça. Né? Então, para ele falta força física e a cabeça. Ele tem talento, né? Então, não dá para colocar Cristiano Ronaldo com 40 anos erguendo taça. E fazendo a diferença, marcando gol. Com certeza, fazendo gol na final. Então, assim, mas são situações diferentes, né? Não dá para você comparar um Cristiano Ronaldo com um Pelé, mas ele fez a história dele. Exato. Não dá para você comparar o Messi com o Pelé, mas ele também fez a história dele. O Maradona, dá para comparar com o Pelé? Não. Por mais que todo mundo queira comparar, não dá, né? Mas ele tem a história dele. O que eu percebi aqui é que são muitas histórias do passado e não tem atual que nem no futebol da bola redonda. Dos 8 mostrou um atual, né? Essa comparação que eu tô fazendo. Falta o quê? Aprimoramento técnico para esses caras ou mais minutagem? O que falta? Eu acho que é isso, né? Eu acho que falta quilômetro rodado. Então, minutagem. Né? Falta o quilômetro rodado, falta um pouco mais de... Eles já chegaram num patamar em que eles podem agora só acrescentar a história. Existem outros quarterbacks que eu poderia colocar lá. O Arroz, depois vou pedir a sua opinião, né, sobre esses daí. Mas, por exemplo... Ficou de fora ali, eu poderia colocar Aaron Rodgers, eu poderia colocar o Big Ben, né, o Roethlisberger, né? Mas são todos que já pararam? Já pararam, já se aposentaram, entendeu? né? Você está falando nomes ainda dos que já pararam. O Rodgers ainda está, mas está na descendente, né? Então já deveria ter parado. Só está deixando o tempo passar. Pois é, ganhando dinheiro. É tipo aquela banda dos anos 80. Exato. É tipo a banda dos anos 80 que volta para fazer um show, para arrecadar uma grana para pagar boleto. Então, assim, existem mais jogadores que poderiam estar aí. De repente, a gente pode até fazer um de quarterbacks atualizado, né? Dos novos agora, quem são aí os bons. O Mahomes certamente vai estar nessa lista. Mas eu acho que, assim,
precisa de um pouco mais de conteúdo. Né? Eles têm mais minutagem. Eles têm condição de trazer essa história para eles. Né? A não ser que Deus o livre aconteça um problema sério, né? Um problema de saúde, um acidente. Mas eu acho que só falta isso. Eles têm condição de chegar onde esses caras chegaram. Sim. E aí eu passo a bola para o Arroz. Arroz, o que você acha aí? E o que você achou da críticas à lista aí? O que você acha? Não, acho que foi bem justa. Todos os jogadores que foram colocados lá como quarterbacks. De hoje, acho que o único mesmo que dá... acho que daria para colocar assim como um dos históricos assim muito bons é o Patrick Mahomes, que atualmente joga. Que estava no vídeo, né? Não. O Patrick Mahomes ainda não. Não. Só menção honrosa, Mahomes. Tá. Ele não estava no vídeo. Aí depende de quanto vai estender a lista, né? Então, esses caras, como o Aaron Rodgers, e tem também o que manda Ben são Roethlisberger. números, né? Sim, exato. O que manda são números, o que o cara fez, né? É o que ele conquistou, né? Por isso que eu acho que nessa lista do Franco pegou mais os antigos, porque não dá para comparar esses números ainda, né? Será isso? Eu fui um pouco conservador, eu diria, né? Eu vou pegar os consagrados, que são aqueles que estão acima do Quer uma ideia boa? do debate. Quer uma ideia boa? Pega que nem o Giselo. O time dele. Pega ele e o cara que tá hoje. Faz uma comparaçãozinha. Nossa. De vez de você fazer um monte de jogo, você pega aí um monte de quarterback, você pega 4 e faz essa comparação. O cara na época dele, os 4 melhores que você acha. O cara na época dele e o cara de hoje. Aí a gente vai conseguir fazer uma analogia bem legal, assim, de como é que tá, como é que foi e como é que tá o momento. Tem uma diferença também, né, Arroz? Vamos ver se você concorda comigo, até na dinâmica de jogo, né? Você vê que muitos desses quarterbacks antigos, eles eram quarterbacks de pocket, que é aquela casinha ali protegida pela OL, né? Pela linha dos grandões. Sim. E hoje você tem outros quarterbacks que já ousam sair mais do pocket. Não são aqueles quarterbacks fechados em pocket, né? O que você acha, Arroz? Mas você diz isso pela questão de contribuir para o resultado? A própria dinâmica do jogo, né? Pô, você vê que o Mahomes, por exemplo, ele não fica só no pocket. Então ele não é um quarterback tão previsível. Esses outros, apesar de serem um pouco mais previsíveis porque estão ali dentro do pocket, eles ainda assim tiravam leite de pedra, né? O Big Ben era né? Que ficava o próprio Tom Brady. Vamos levar essa conversa porque ela ficou interessante, cara. Vamos dar uma evoluída nela. Acho que ficou bem legal fazer esse negócio, né? Como é que foi, como é que era, como é que tá hoje. Os caras ficaram grandes desse formato, hoje os caras estão assim. Acho que é bem interessante. Eu acho que o nosso telespectador vai gostar disso daí. Vai ser bacana. Arroz, quem faltou? Acho que só... Faltou arroz, pô! Acho que só o Patrick Mahomes mesmo. O QB do Cunny Cutter, velho. Faltou o arroz, pô. Isso, quarterback. Tá certo, ó. São 17 horas e mais 50 minutos, rapaz. A gente vai sair pro intervalo comercial e a gente volta já já. Olha como o papo foi bom hoje, né? Passou rapidinho. O Danilo Teles vai chamar os comerciais, os nossos patrocinadores. Daqui a pouco tem muito beijo e abraço também aqui pra rapaziada que tá na audiência.
Já estamos de volta aqui com mais um bloco do Paz de Letra, mandando um abraço especial pro Dr. Renato Bonfiglio, sempre, né, que está se recuperando ali a sua saúde. Doutor, força, né? Força, fé. Deus está abençoando. Logo, logo o senhor vai estar de primeiríssima qualidade de novo e a gente já vai estar dando risada e falando de futebol, viu, doutor Renato? Beijo no seu coração. Mandar um abraço também. Eu acabei de citar ele aqui nos bastidores. João Paulo Araújo mandou mensagem que está nos acompanhando. João, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e pela parceria também. Mandar um abraço pro meu querido amigo, o Paiva, presidente do Sindicato dos Bancários, que foi reeleito agora no começo de maio. Muito obrigado pela parceria, viu, Paiva? Parabéns aí. A gente tem certeza que vai ser mais um mandato de sucesso. Mandando um abraço também pro Felipe Carboni, nosso parceiro aqui de Paz de Letra, Felipe Carboni. Todos os videozinhos que você vê rolando aí no programa Paz de Letra ou no comercial, é tudo arte pura desse rapaz. Então um abraço para ele também. Mandar um abraço também pro nosso querido amigo Bisteca, né? Bisteca é o vovô Bisteca agora, né? Porque ele só fala da neta dele, então é vovô Bisteca, ele que tá ligadaço aqui no programa também. Sidney Schmidt, meu querido amigo Sidão lá da Zion Perfumes, sempre ligado aqui. Eu vou puxando aqui, ó, porque a rapaziada vai mandando mensagem. Reginaldo Dupri, direto lá da cidade de Rio Claro, ele manda lá na cidade, o Reginaldo. A cidade é azul porque ele determinou. Se ele falar, não, a cidade é vermelha, vai ser vermelha. Abraço, meu querido amigo Reginaldo Dupri. E também para o Murilo, meu querido amigo Murilo, lá da Matiello Assessoria. Murilo está desenvolvendo um trabalho sensacional. Logo, logo a gente vai trazer um testemunho dele aqui de conquistas que ele teve ali para os seus clientes. Foi sensacional, tá bom? Rico Veneno, meu querido amigo Rico Veneno, um abraço, beijo no seu coração. Você está devendo uma visita, vou cobrá-la. Franco, o que mais que a gente tem de novidade aí? Nós temos aí, então, agora a preparação do flag, né? O flag está já em preparação aí. Dia 28 ou 26, Arroz, nós temos a seletiva. Até então, né? Dentro da programação é 28. 28, a gente tem lá no Educando pelo Esporte, a gente ainda não tem o horário certo, porque depende da liberação, né, do campo pela diretoria do Educando, mas a gente vai ter lá uma seletiva para o FA, né, para o equipado e para o flag também. Lembrando que o flag, por estar em meio de temporada, vai receber os voluntários, né, aqueles que querem aprender, e o pessoal vai ter que ter um pouquinho de paciência porque não vai ser dada uma atenção integral a esse pessoal por conta da preparação, mas ainda assim eles já podem começar a treinar, já podem começar a participar dos treinamentos aí. A academia, a partir de agosto, vai ter então, as matrículas estarão abertas, né? Lembrando que é dos 8 aos 15 anos, 16 anos já está nas equipes principais aí. Tá certo. Notícias aí do Canicutters que você não pode perder. Agora o FA ele dá uma parada, né? Ele dá uma estancada. Como é que fica a programação? Como é que é o futuro do FA agora? Bom, a gente vai estar novamente trabalhando, né? Nós já tivemos aí uma informação não oficial, mas possivelmente isso vai acontecer, porque já tem um tempo que nós estamos conversando sobre isso. Briones deixa a comissão técnica, né? Ele está aí com outros planos pessoais e também, né, se dedicando aí à academia. A academia que está sensacional. Né? Exatamente. Então, pode ser que a gente tenha aí alguma movimentação da CT, né? Nada que comprometa o trabalho, né? O trabalho vai continuar, a gente vai precisar só de um reajuste aí, mas possivelmente teremos novas caras aí em novas funções e buscando sempre aí, quem sabe, né, Arroz, com essa vitória aí, aquela reanimada, né, e o pessoal continue buscando, né, com paciência, porque o fundamental é você ter paciência, né? É trabalho familiar. E pouco treinamento, então tem que entender que também quer desenvolver mais rápido, treine um pouco mais, né? Quer treinar só uma vez por semana, a gente tem que entender que o resultado vai ser proporcional àquele treinamento. O físico manda muito. Né? Exatamente. E você não tem. Você vai aprender a tocar violão, você não aprende a tocar violão uma vez por semana, você tem que tocar todo dia. Né? E assim você vai evoluindo. Mas a gente está muito satisfeito. Uma coisa interessante, né, Arroz, é que a gente viu no jogo contra o Krakens, né, a frustração era tão grande que chegou um determinado momento em que os próprios adversários estavam comentando que o Cutter já não estava mais preocupado em pontuar, em ter uma estratégia, eles queriam bater.
Eles queriam partir para cima e queriam parar o adversário de qualquer maneira. Então faltou estratégia por quê? Porque já não se tinha mais aquela... O ânimo, né? Exatamente, né? Aquele equilíbrio emocional de, não, olha, vamos continuar jogando, a situação está adversa, mas a gente não pode entregar os pontos. E acho que essa vitória agora, do último final de semana... Dá um up, né? Exatamente, fez com que né, aquela sensação ruim que estava no nuvem jogo negra, anterior... né, Arroz? Exatamente, né? Graças O a raio Deus. de sol aí bateu. Tá Então, eu estou bastante confiante aí de que essa vitória ela foi mais importante para o Cutters internamente do que externamente, seja qual for a classificação que ele tenha ficado no final da competição. Eu não sou fã dele, assim, eu gosto, acho um excelente profissional, principalmente, além de ser um ótimo atleta e excelente profissional, né? Coisa que o Neymar nunca foi. Mas o Cristiano Ronaldo, na partida de ontem, onde o Portugal sagrou-se campeão em cima da Espanha, da poderosíssima seleção da Espanha, o Cristiano Ronaldo marcou um gol, foi muito decisivo na partida, e quando ele foi substituído, porque o físico dele não aguentava mais, porque ele tem 40 anos. Né? Ele estava jogando com meninos ali de 18, 19, 22, 40 anos. Ele saiu chorando de campo. E perguntado depois, ele falou, porque o meu físico eu não consigo entregar mais. A minha cabeça quer, mas meu físico não aguenta mais. Então a frustração dele de querer e não conseguir poder, entregar. né? Por isso que o físico é tão importante, né? Veja, ele só levou a carreira dele até os 40 anos por causa da preparação física. Ele cuidou, né, da ferramenta dele, que é o corpo. Messi cuidou da ferramenta que é o corpo. Neymar vai plantar batata. Essa é a verdade. Arroz, mais algum comentário em cima aí, meu amigo? Não, tranquilo. Foi um ótimo programa, deu pra falar bastante coisa. Tá tranquilo da minha parte. Então tá certo. Então vamos fazer o seguinte. Chegaram às 19 horas aqui em Piracicaba. Acabou o programa, meu amigo. Suas considerações finais, Franco. Obrigado, Tarantini, por mais essa oportunidade. Vamos continuar divulgando o futebol americano, né? O que acontece no FABR, que a gente chama, né? O futebol americano brasileiro, e também trazendo essa parte educativa que você tanto preza, né? E que é fundamental para desenvolver o gosto pelo futebol americano. E eu deixo as honras com o nosso quarterback Arroz. Aposentado já, né? Pois é, né? Agora tá preparador físico de atleta. O moleque lá, o Antônio, ele queria ser jogador de futebol, o meu menino. Aham. Mas ele começou com 17, com 17,5 ele parou, né? Então ele fala que ele é um ex-jogador de futebol. Olha que absurdo. só. Né? E aí, Arroz, obrigado pela sua participação, meu amigo. Venha mais vezes, cara. Não, Você é que sempre isso. convidado. Não, muito obrigado. Foi sempre um prazer estar aqui. Tá certo. Encerrado mais um programa Paz de Letra, meu amigo. Sempre às terças-feiras a gente vai falar muito de futebol americano aqui. Trabalho formiguinha, a gente vai colocando, vai mostrando, vai aprendendo junto com você pra gente levar esse esporte cada vez mais pra cima, tá certo? Agradecer sempre ao Franco, ao Arroz e toda a rapaziada do Cane Cutters que sempre prestigiam aqui o nosso programa e ajudam a gente a alavancar cada vez mais, tá certo? Beijo no coração de todos, especial pra ela, Carla Forsato, a minha sereia, mulher dona dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Amanhã tem mais programa Passo de Letra. Vem o Érico San Juan, sempre trazendo a movimentação cultural aqui da nossa cidade pra você, tá certo? Beijo no coração de todos.